bem-vindos ao nosso 8º Volcast. Hoje é um dia muito especial, eu que vou comandar aqui com vocês. Eu, Mariana Dias, e o Rafael Juliano tá aqui do meu lado. Fala, então, galera! E hoje nós trouxemos um grande convidado, muito famoso aqui da cidade de Campinas, um grande fisioterapeuta, trabalha muito com essa parte de pesquisa, que é o Luiz Escola. Quer dar um oizinho aí pra galera? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Você é daqui de Campinas? Nasceu em Campinas? Ou não, eu sou de São Paulo. Sou nascido em São Paulo, eu moro em Campinas, vão fazer... Já fizeram 3 anos, na verdade. 3 anos. Parece que foi ontem que eu cheguei, mas faz um tempinho. Tá gostando? Ah, não volto para São Paulo nunca mais. Trânsito, por causa do trânsito? Chega, por causa do trânsito, exatamente. Todo mundo me pergunta isso, eu falo, olha, tô fora daquele estresse todo lá, viu? Onde você morava lá em São Paulo? Morava no Campo Limpo, ali na Zona Sul. Bem na pontinha da Zona Sul mesmo, perto do Capão Redondo, ali do lado. Aí tudo que eu ia fazer era mais região central, então qualquer coisa era 1 hora de carro. É o sotaque do Luiz, é sotaque da Zona Sul. E o Luiz é o primeiro, né, Mari? Primeiro profissional que, digamos assim, foge um pouco mais, né, do nosso ciclo ali de convivência do Pilates, né? Sim. Mais ou menos, né? A gente deu uma investigada aí na vida do Luiz, a gente encontrou algumas coisas, tem algumas coisas, mas enfim. Mas fica pra depois. Conta um pouquinho pra gente da sua história, tipo, desde o começo, por que você escolheu a fisioterapia? Bom, na verdade, desde os 13 anos eu sempre joguei muito handball, né? Um esporte que eu sou apaixonado, fissurado até hoje. Eu tento aí, me arrisco ainda. E na época, quando eu jogava um pouquinho mais sério, eu comecei a ter muita lesão no ombro. Então eu devia ter a primeira lesão que eu tive um pouco mais séria, eu devia ter uns 15, 16 anos, foi a primeira vez que eu vi fisioterapia na minha vida, eu não sabia nem o que era. E comecei a conhecer, estava chegando aquela época de prestar vestibular, aquele negócio, como todo mundo que pratica esporte, eu estava ali meio caído para educação física, e aí acabou que eu resolvi pelo menos ver como era a fisioterapia, e aí tinha uma clínica perto da minha casa. Eu consegui ir lá só um pouquinho, dei uma olhada, falei, olha, parece que é bacana. Aí prestei o vestibular, entrei, aí eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu fiz a Universidade Bandeirante, lá em São Paulo, que é ali perto de onde eu morava e meus pais moram até hoje. Terminei a faculdade, foram 5 anos, terminei a faculdade, falei, agora preciso me especializar. Eu já fazia um estágio desde o 2º semestre, na área de ortopedia, mesmo esporte. Aí falei, agora preciso me especializar. Aí comecei a procurar onde eu poderia fazer. Aí, na época, eu descobri a Santa Casa de São Paulo. Eu falei, vou fazer lá então, longe pra caramba da minha casa, como a gente estava falando, mas eu também trabalhava longe, então tudo bem. Fiz minha residência lá, fiquei 1 ano e meio lá, 1 ano e meio maravilhoso. Saí de lá, comecei a trabalhar em alguns lugares, então trabalhei no Hospital do Coração, trabalhei no Hospital Santa Catarina, algumas clínicas particulares, alguns lugares assim. E aí eu sempre fui muito pegado nessa parte assim de tentar ler um artigo, saber o que está acontecendo, o que está saindo, e aí eu comecei a sentir falta um pouco da parte de interpretação disso. Então, na época antiga do Facebook, tinha um grupo no Facebook onde a galera discutia muito... Que ano você está falando mais ou menos? Isso eu estou falando 2015. Você formou aí? Formei em 2009. É igual eu, pô. Quantos anos? 35. 37. Tá perto. Então, 37 é novo. 37 é novo. Tá perto. E aí, é que eu falo, quanto mais perto dos 40 eu chego, o conceito de novo vai mudando, vai né? mudando, vai mudando. Vai aumentando. E eu comecei a sentir falta um pouco disso. E eu não sabia, na real, eu não sabia nem aonde buscar. Isso daí, eu falava, pô, tem um curso, tem alguma coisa? E na época eu fiz um curso com o professor Leonardo, lá da Unicid, que era um curso que na época chamava Interpretação de Artigos Científicos. E eu fiz numa clínica lá em São Paulo, que alguns amigos trabalhavam. E aí eu falei, pô, eu acho que eu preciso fazer um mestrado. Esse Leonardo é o Léo Costa? Famoso. E aí eu peguei e falei, eu acho que isso é um mestrado, acho que agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Aí passou mais 1 aninho ainda amadurecendo a ideia, porque eu sabia que isso ia precisar separar um tempo para poder fazer isso, enfim, eu estava trabalhando. Conversei com o chefe do hospital que eu trabalhava na época, o cara foi super gente boa comigo, falou, olha, vai lá, sai mais cedo, entra mais tarde, faz o que der para fazer. E aí eu entrei no mestrado lá na Universidade de São Paulo. Defendi meu mestrado em 2018, no comecinho de 2018.
E eu sempre tive essa Qual pegada. foi o tema do seu mestrado? O meu mestrado foi mais metodológico. A gente avaliou a qualidade de descrição dos estudos piloto em fisioterapia. Meu Deus. Então foi uma coisa mais voltada para metodologia de pesquisa E é uma coisa que os mesmo. físicos não gostam de fazer, né? Não gostam Em muito. geral, né? Em linhas gerais o pessoal não Não gosta. gosta, não entende. Eu acho que inclusive Tem raiva de quem sabe. eu acho que inclusive não gosta porque não entende. Porque não sabe. Eu acho que o grande problema é esse. Mas eu venho tentando difundir um pouco isso, assim, conforme o tempo foi passando. E quando eu terminei o meu mestrado, eu falei assim, qual que é o próximo passo? Eu já dava aula na universidade. Falei, qual que é o próximo passo lógico? É fazer um doutorado. Só que na época, fazer um doutorado, eu ia ter que separar um tempo muito maior e sacrificar um pouco o meu tempo de clínica. Que eu nunca pensei em abandonar, assim, que eu gosto muito de atender. E aí isso foi passando o tempo, aí no meio de 2020, eu comecei a conversar com a professora Lucila, que foi minha orientadora no mestrado, sobre a possibilidade de fazer um doutorado. A gente amadureceu algumas ideias, aí no começo de 2021 eu entrei no doutorado. No meio disso, eu mudei de São Paulo para Campinas, porque eu sou casado com uma mulher maravilhosa, que ela é daqui, e ela fazia o doutorado dela lá em São Paulo, quando a gente se conheceu. E aí pintou a oportunidade de eu vir para cá, e de eu vir trabalhar no Instituto Wilson Mello, que é onde eu estou até agora. Então, no momento, eu trabalho lá na clínica, atendo, estava lá agora, inclusive, poder vir para cá. Dou aula no campus da Unip, aqui de Campinas, e mais algumas pós-graduações aí pelo Brasil. E estou na metade desse caminho do doutorado. E a tua esposa é físio também? É físio também. É a família. Lá em casa é um problema, cara. Só se fala disso. Só se fala disso. Só na análise de postura, né? 90% lá em casa. O pessoal às vezes pergunta pra mim, né? Fala assim, pô, mas vem cá, vocês falam muito disso em casa? Cara, 90%. Eu acho que se ela fosse advogada e eu fosse fisioterapeuta, a gente nem tinha casado. Não ia ter conversa. Não, os dois são tão bitolados que é isso daí praticamente o dia inteiro. E a área dela qual que é? Ela é da ortopedia também. Ortopedia também. A Isadora trabalha com o mestrado e o doutorado dela foram em disfunções da coluna vertebral. Você também é da ortopedia, né? Eu também sou da ortopedia. E eu vi que você fez a sua residência lá na Santa Casa. Pra quem não sabe, né, a Santa Casa de São Paulo é tipo a Hogwarts do fisioterapeuta, né? É um castelo onde os melhores profissionais acabam saindo de lá, né? E lá você não viu tanto essa parte de pesquisa? Porque hoje eu vejo que trabalha-se muito com pesquisa lá, sim, né? Sim. Eu entrei na Santa Casa em 2010, no comecinho de 2010. Eu fiz 2010, 2011. Na época, já se falava muito em pesquisa lá, mas a verdade é que na época, o fisioterapeuta brasileiro ele ainda era muito imaturo nessa parte. Então a gente tinha naquela época, como a gente tem hoje, grandes profissionais nacionais mesmo, que fazem pesquisa, só que eles estavam, entre aspas, assim, escondidos dentro das universidades. Então, eu, por exemplo, quando eu saí da Santa Casa, eu saí com 2 trabalhos publicados de lá. Mas, assim, era uma coisa muito à parte. Então, a gente não tinha tanto esse contato com produzir a pesquisa. Mas a gente consumia muita pesquisa lá dentro, tanto que lá eu não vou falar que foi o primeiro lugar, porque seria injustiça, com 2 grandes professores que eu tive na universidade que mostraram isso daí pra gente, mas foi um dos primeiros lugares onde eu comecei a consumir isso com mais força. Mas hoje isso mudou completamente, assim. Hoje lá tem os programas de mestrado, de doutorado, tenho vários amigos que fizeram mestrado, estão fazendo, já fizeram doutorado lá, então hoje esse ponto está realmente muito mais forte do que era anteriormente. 2010, né? Porque a gente está falando já de um bom tempo atrás. Né? E essa parte de pesquisa evoluiu muito, né? Mas mesmo assim eu vejo que, por exemplo, eu fiz faculdade lá em Londrina, na UEL, né? E assim, a minha parte de pesquisa foi muito ruim. Eu literalmente não sabia ler um artigo depois que eu terminei a minha faculdade, que é o mínimo que você deveria saber, né? Ou saber entender como ler uma metodologia, e eu fui entender isso mais na pós. Mas do que eu lembro da universidade, eu acho que eu tive uma única matéria, que foi a matéria de metodologia do trabalho científico. Que é aquele professor que vem de uma outra... Que falava um pouco sobre isso, mas do mais não tem. Vocês sabem como que é hoje isso daí nas universidades? Na verdade, depende muito da universidade. Porque assim, por exemplo,
a universidade que eu dou aula hoje, eles têm uma disciplina de metodologia, mas é muito mais direcionado para o trabalho de conclusão de curso. Então não é tanto para você produzir um artigo científico, alguma coisa assim. Como eu sou docente de estágio também lá, uma das coisas que eu tento fazer é fazer esses meninos, essas meninas, eles terem contato com essas publicações. Então a gente passa uma boa parte do nosso período até de estágio, quando eles não estão atendendo, nas reuniões, mesmo teóricas, a gente passa uma boa parte tentando mostrar para eles, primeiro de tudo, a importância que isso tem, porque eu acho que sem isso ninguém vai fazer nada, e depois tentar ensinar um básico de interpretação. Eu vou falar uma coisa aqui meio um pouco polêmica até. Pode falar. Eu fico até, posso falar o que eu quiser? Claro, então, tá aberto. Melhor ainda. Depois o Rivaldo ali coloca um pi na frente. na tela. Tá. Eu fico até um pouco chateado, com um pouco de raiva quando eu vejo, assim, às vezes tem alguns caras em rede social e tal, que o cara coloca assim, eu vou te ensinar o que você não aprendeu na faculdade. Cara, parece que o professor ele não ensinou porque ele não quis aquilo na faculdade. Uhum. Quando tem uma grade, tem uma coisa que muitas vezes você é obrigado a seguir. Então, muitas vezes o que eu escuto do pessoal que trabalha com metodologia de pesquisa, enfim, essas coisas, o cara fala o seguinte, olha, eu tinha uma disciplina de TCC, enfim, o nome que se dá na universidade, e eu meio que escondi dentro uma coisa de interpretação de artigos científicos. Porque você não tem o espaço para isso. Então, por exemplo, eu posso falar pela universidade que eu trabalho, lá o que a gente costuma fazer? A gente faz algumas coisas extras. Então vai ter jornada de fisioterapia, beleza. A gente vai dar uma aula de interpretação de artigo, uma aula de busca em base de dados. Quando você chega na pós-graduação, isso já fica um pouco diferente, porque, por exemplo, tem uma pós-graduação do Einstein, que o ex-adora a gente dar aula, e lá eles têm uma parte muito forte de metodologia de pesquisa mesmo. Ali é você pegar o artigo científico e você aprender como é que você vai fazer para poder destrinchar aquilo ali. E o que eu sempre falo pro pessoal quando você aprende isso, na verdade, não é que você vai ler mais, você vai ler menos. Porque você vai pegar e com 3 minutos você vai falar assim, pô, isso daqui não serve. Eu ia perguntar isso para você. Qual é o volume hoje que tem de produção de pesquisa? Você tem uma ideia da quantidade, de como que é isso daí? E dá uma noção para a gente do quanto que o aluno hoje, por exemplo, o aluno fisioterapeuta, na faculdade, o quanto que ele lê disso daí? Você tem alguma ideia? Olha, a produção hoje da fisioterapia a nível mundial é enorme, assim, é enorme. Eu não sei te falar exatamente quantos trabalhos saem, etc., mas o último estudo que eu li falando mais ou menos sobre isso é que saíam, só a gente falando de artrose de joelho, por exemplo, saem em média quase 10 mil trabalhos por ano em relação à reabilitação disso. Mas vamos lá, o que é um artigo bom no meio disso aí? Exatamente. O que lê, o que não lê, e o que não lê. Aí é que está o ponto-chave. É a questão dos critérios de artigo, né? Sendo bem honesto, eu nem lembro mais, mas tem os ratings, assim, né, dos artigos, né? Você tem algumas red flags, né? Que você olha, você bate o olho e você já... Então, por exemplo, se o desenho de estudo responde à pergunta que você quer saber. Então, eu sempre brinco isso daí quando eu dou aula, eu falo que isso acontece até hoje. Toda semana alguém manda um artigo para mim e fala assim, Luiz, descobrimos a causa de não sei o quê. Para descobrir causa é um ensaio controlado aleatorizado. Qualquer outro desenho de estudo não mostra causa. Então eu já vou no resumo. Eu olho e falo, é um ensaio controlado aleatorizado? Não é? Não. Para isso aqui ele não serve. Talvez ele sirva para outra coisa. Se você quer saber, por exemplo, prognóstico de alguma patologia, eu quero saber como que se comporta um paciente que ele tem uma dor lombar, que ele tem uma dor no ombro, que ele tem uma dor cervical. Como que esse cara se comporta com o passar do tempo? É um estudo de coorte prospectivo. Ponto final. Então não vai ser agora, né? Não vai ser um ensaio controlado aleatorizado que vai mostrar isso para você. Há um tempo atrás uma aluna mandou para mim, Luiz, olha esse trabalho que legal, é de uma intervenção aqui para dor lombar e tudo. Ela também mandou para mim uma série de casos que tinham 5 pacientes. Ai, não dá, né, gente? Não dá. Então, assim, sabe, não dá para você ler isso. Então, o pessoal em si, você diria que eles não entendem ainda muito bem como interpretar um artigo. O que eu vejo? Bom, falando um pouco sobre isso, só para você entender, porque, pessoal, a gente não se conhecia, né? E acho que você não conhece da minha história, também, sendo bem honesto, eu não investigo muito a história do pessoal que vem aqui, porque eu gosto de entender, ir descobrindo e perguntando. A gente deu uma investigadinha, mas não foi nada muito a fundo. Onde que eu estava falando mesmo?
A gente estava falando sobre as red flags dos artigos. Você falou, acho que o pessoal não entende muito sobre interpretação. Caramba, eu me perdi totalmente. Toma uma água. Você falou um pouquinho da sua história, é verdade. O seu entendimento sobre artigo, alguma coisa assim? Você falou assim, eu vou contar um pouquinho da minha história, hoje a gente se conheceu hoje. Não, mas eu ia falar alguma coisa da minha história para dar o contexto do que eu ia falar. Mas Se você lê algum artigo, alguma coisa assim? Ou quando você estava na faculdade, alguma coisa que você viu sobre isso. Toma água. Agora eu não lembro. Não, mas tem um pouco a ver. O que eu vejo hoje... eu não sei hoje fazer a interpretação de um artigo. E nunca fui... lembrei agora o time. Eu estou há 8 anos sem atuar na parte clínica. Eu também sou físio. E eu resolvi cuidar da parte administrativa do Grupo Vol. Né? Fiz pós, fui na parte de esporte, ortopedia. E resolvi. Então eu não tenho muita autoridade hoje para falar sobre o assunto. Mas, o que eu vejo bastante, em live, especialmente no Instagram. Agora lembrou? Que eu vejo muito. Sai o artigo X que fala tal coisa. Aí a pessoa vai lá dar uma puta numa aula, numa live, assim. Uma puta numa aula, eu digo, bastante tempo falando sobre aquilo. Só que quando você vai lá a fundo ver esse tal artigo que foi falado, ele é pobre. Não sei se essa é a palavra certa. Sim. Então, muita gente hoje, eu vejo, aí você vai falar melhor do que eu, dá muita resposta para muita coisa com base no artigo X. Só que, cara, eu fico pensando, tudo bem, ela quer transparecer uma autoridade, artigo X, tal, não sei o que tem, mas, quando você vai ver aquele artigo lá, ele é muito ruim. Sim. E olha que eu tô falando, por que eu dei o contexto? Porque eu hoje não me acho capaz, sinceramente, de fazer uma análise tão profunda na parte da física de um artigo. Mas eu mesmo, depois de tanto tempo olhando aquilo, consigo ver que aquilo é ruim. E aí que tá. Como que você vê isso? Isso realmente acontece? Isso faz parte? Isso está no seu cotidiano? É uma coisa que você luta contra? Você vai batendo nesses caras aí, os caras do artigo X, artigo Y? Infelizmente, tem uma coisa, e a rede social aflorou isso muito hoje em dia. Eu acho que, eu não vou falar pós-pandemia, que a gente ainda está aí passando, mas nesse período de pandemia, que é o viés de autoridade. Então aquele cara, de alguma forma, ele tenta criar uma autoridade em cima daquele determinado tema. Isso muitas vezes acontece através disso que você falou agora. Então o cara vai dar uma aula, ele enche a aula dele, vai fazer uma live, seja o que for, ele enche aquilo de artigos científicos que muitas vezes não têm uma qualidade tão boa. E ele se baseia em cima daquilo. E uma pessoa, não vou falar só um aluno, mas uma pessoa menos experiente com isso, ela olha e fala assim, nossa, mas esse cara não pode estar errado. Porque, olha lá, ele está embasado, é científico o que ele está falando. Só que nem sempre é assim. Ele fala sem gaguejar. Ele fala bem. Propriedade. Ferramentas da persuasão, né? O cara se veste bem e tudo. Fez um curso de coach. Fez um curso de coach, filma dentro do carro e tal, aquele negócio todo. E ele acaba passando essa autoridade. Mesmo sem ter. Outra coisa também que hoje em dia, em época de rede social, acontece muito, é volume de seguidores. Então eu já cansei de escutar isso. Mas fulano não pode estar errado. Você viu quantos seguidores ele tem no Instagram? Isso não quer dizer nada. O que eu sigo de página do São Paulo, isso não quer dizer que o São Paulo é um bom time hoje. Entendeu? Já foi, mas não quer dizer que hoje em dia o São Paulo é um bom time. Então isso não quer dizer nada. Então, infelizmente, esse viés de autoridade ele acontece. Isso acontece muito porque as pessoas elas não têm essa base para interpretação. Então eu sempre brinco com os meus alunos. Eu falo para eles, gente, tem aqui os artigos na aula, quem quiser me pede, eu mando, não tem problema nenhum. Sei lá, vou dar uma aula de habilitação do ligamento cruzado anterior. Eu tenho uma pastinha no meu computador, artigos que eu usei para montar aquela aula. Aí eu falo para eles já direto, eu falo, é uma pena, ninguém vai me pedir. Porque quem garante para vocês que tudo que eu estou falando aqui na frente não é mentira? Quem garante? Então, assim, o ideal seria você ter um material e você saber interpretar aquele material. E o que eu vejo hoje é muito isso daí que você falou. Com certeza absoluta. Eu acabo, eu sempre falo, né, que o Instagram é meu, eu falo de minha mulher direto.
Fala, Instagram é meu, eu vou postar o que eu quiser no meu Instagram. Então, às vezes eu acabo sendo até um pouco mais ríspido, porque eu acho isso uma falta de respeito com quem está ouvindo, com quem está falando. Então, você colocar lá uma coisa que muitas vezes você até sabe que não é bom, isso é uma falta de respeito. Eu prefiro acreditar que aquela pessoa que tem 300 mil seguidores também não tem o treinamento adequado para isso. Mas, falando em relação a treinamento, o que o fisioterapeuta hoje, o profissional de saúde no geral, o que ele quer saber na maioria das vezes? Ele quer saber o seguinte, será que a intervenção A é melhor do que a intervenção B? Cara, mas eu não tenho um treinamento para poder olhar aquele estudo e falar se ele é bom ou não. Vai na base de dados Pedro, lá você vai ter um ensaio controlado, os ensaios controlados aleatorizados, tem uma nota de 0 a 10. A partir de 6, pode ler, é uma boa qualidade metodológica. Você pode confiar no resultado daquele trabalho. Abaixo disso, nem gasta o seu tempo. Vai ficar com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu marido, com a sua esposa, sei lá. Porque, então assim, mas eu nunca treinei isso. Cara, essas, entre aspas, né, essas desculpas, elas estão acabando. Porque hoje em dia você tem ferramentas que mostram pra gente o que é um bom estudo e o que não. Na minha opinião, a base de dados Pedro e a base de dados Cochrane são as principais para a gente poder conseguir eliminar isso. As duas são gratuitas? Depende do estudo que você quer pegar. A Cochrane é gratuita. Você consegue entrar lá e pegar as revisões sistemáticas. Então, só para a gente poder contextualizar, a Cochrane é uma base só de revisões sistemáticas de saúde, no geral. Então, para você poder fazer uma Cochrane, primeiro tem que ser autores experientes, etc. Então isso daí já diminui a possibilidade de um viés, de um erro durante a execução da revisão. Então você consegue entrar lá e pegar, são as melhores revisões sistemáticas do mundo. A Pedro depende da revista, porque tem revista que é Open Access, tem revista que não. Tem as piratarias aí que você consegue pegar, né? Você consegue pegar os artigos. Um passarinho aí. Exatamente. Mas a verdade é que essa é uma grande barreira. Mas isso não é um grande problema, né? Porque ninguém quer ver o artigo. Então. Mas tem até um estudo que fala isso, que uma das barreiras que o fisioterapeuta brasileiro tem para poder conseguir ler os trabalhos científicos, é o acesso a esses trabalhos. Então eu lembro que nessa época que a gente está falando aqui, quando eu estava lá na Santa Casa, na minha residência, enfim, uma coisa que eu fazia que funcionava muito era, eu mandava um e-mail para o autor. Então eu já tinha, na época, não que hoje seja muito melhor, mas na época o meu inglês era uma porcaria, eu pedi para um amigo meu escrever, ele já deixou meio prontinho, eu só substituí o nome do artigo e o nome do autor. Eu mandava um e-mail pro cara é bom, ele vai divulgar o trabalho dele também para uma pessoa lá no Brasil, que às vezes ele nem imaginava que ia estar lendo. Eu ia perguntar, pode falar, se você pudesse dar, tipo assim, 3 dicas, né, para quem não sabe ler artigo, para quem não sabe onde buscar. Assim, a primeira, então, seria eles buscarem no Pedro e na Cochrane, eles com certeza vão encontrar artigos bons. Depois, a pessoa pegou lá o artigo, o que ela precisa ver? Veja o primeiro N, ou qual que foi a metodologia, o que essa pessoa precisa fazer? Vai no resumo, na conclusão? Ou, né, o Léo Costa sempre fala LPPI, só não vou falar o que significa isso, porque tem um palavrão no meio, mas dá uma olhadinha depois. Aí ele vai ter que colocar o pi mesmo, se falar. Na verdade, só uma coisa que é importante. Quando a gente fala dos estudos da Pedro, aqui que eu estou falando da nota, etc., eu estou falando dos ensaios controlados aleatorizados. Então, dos estudos que comparam uma intervenção com a outra, inclusive esse é até um dos critérios para o estudo ser indexado na Pedro. Na Pedro você também vai encontrar revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica. Esses 2 desenhos de estudo, eles não são pontuados, porque apesar de você ter outras ferramentas que podem olhar isso daí também. Mas na Pedro, você só vai ter essa pontuação de 0 a 10 para os ensaios controlados aleatorizados, que, como eu estava falando, né, na minha opinião, é mais o que o profissional de saúde ele quer saber. Ele quer saber se fortalecimento é melhor do que alongamento. É isso que ele vai conseguir encontrar lá. Então a primeira dica seria essa. Pedro, se for olhar ensaios controlados aleatorizados, nota acima de 6. Se você quiser ser um pouco mais crica, acima de 7, você vai ler muito menos. E Cochrane. A segunda dica é, principalmente para quem tem para quem falta tempo para poder fazer isso, é ler as revisões sistemáticas. Então a revisão sistemática ela vai ser um compilado de estudos para você poder conseguir ter um resultado global do que se tem de evidência até aquele momento em cima daquela determinada pesquisa. Então ela demora um pouquinho mais para sair, etc. A não ser na época do Covid, que saiu
um monte uma atrás da outra, um monte de porcaria, mas saiu. E então essa é outra dica muito importante também. A terceira eu sempre falo isso para meus alunos, independente do que você faz, você não vai ler sobre tudo. Então eu, por exemplo, eu odeio dor orofacial. Eu não gosto de ATM, eu não gosto dessas coisas. Eu não leio, eu sou um completo leigo nessa área. Você vai ter, talvez seja joelho, talvez seja ombro, talvez seja, enfim. Quando você começa a ler isso, você começa a conhecer os principais lugares que publicam aqueles trabalhos. O lugar que é publicado não exime de ter um artigo ruim. Eu já vi artigo ruim publicado na Lancet. Então, isso existe, mas a possibilidade é muito menor. E a possibilidade é muito maior de você ver um artigo ruim publicado na revista da esquina. Então, muitas vezes você conseguir também ver aonde essa publicação foi feita, também pode te ajudar. E se eu puder colocar um quarto ponto aqui, eu sei que você pediu 3. Claro, pode. Mas se eu puder colocar um quarto ponto aqui também que eu acho muito importante aprendam a saber que pergunta cada desenho de estudo responde. Porque isso também já mata muita coisa. Então, eu dei o exemplo aqui, efeito de intervenção, ensaio controlado aleatorizado, prognóstico, coorte prospectivo. Você quer saber o que tem de evidência até aquele momento? Revisão sistemática. Luiz, você falou mal da série de casos, do relato de caso. Cara, não é um mau desenho de estudo se você falar para mim que você está apresentando uma determinada doença que tem 5 casos reportados na história da humanidade. Aí beleza, você reportar um caso disso. Agora, dor lombar, entorse de tornozelo. Pô, um monte de gente torce tornozelo todo dia. Não dá para você ler um trabalho que tem 5 pessoas, tem 10 pessoas. Legal. Agora, como é que é a questão de rotina, de tempo? Você tem algum tempo que você separa para fazer a leitura? Ou é mais algo, estou precisando, vou lá e leio? Ou ainda, o que seria mais recomendado, assim, no meio disso tudo? Hoje em dia tem eu vou falar que agora parece papo de velho, mas hoje em dia tem uma facilidade muito grande que antigamente não tinha, que é a tradução. Então hoje, se você pegar um PDF de um artigo e você jogar no Google Tradutor da vida, ele ainda comete algumas infelicidades, assim, mas é coisa que, o contexto você vai entender. Que passa, exatamente. Outro dia um aluno chegou para mim com um trabalho que era sobre dor cervical e, não me pergunte por quê, mas o Google traduziu como dor de garganta. Mas na hora ele olhou e falou, não, peraí, não é dor de garganta. Então é alguma coisa que já dá para você... então isso daí já facilita. Eu hoje, na minha rotina, eu não tenho um tempo separado para fazer isso. Eu tenho um tempo separado para o meu doutorado. É o que eu estou fazendo agora. Então, uma das coisas que a gente está estudando no meu doutorado, por exemplo, é o prognóstico de pacientes com dor lombar que procuraram ajuda em departamentos de emergência. Então, eu estou debruçado em departamento de emergência. Foi uma coisa que eu nunca tinha estudado, porque eu nunca trabalhei no departamento assim. Então, agora é isso que eu estou olhando. Mas uma dica que eu dou para todo mundo em relação a isso eu acho que é aí que a galera para, que é o seguinte: quanto mais você faz, mais fácil fica. Então, hoje, por exemplo, eu não leio mais um artigo inteiro quando eu pego. Por quê? Eu leio as coisas que eu gosto, como eu falei para vocês. Então, meu negócio é joelho, é ombro, é tornozelo, é quadril. Eu não leio de ATM. Então, se eu pego um artigo de dor lombar, por exemplo, eu já sei como a introdução dele vai guiar. Então, eu já pulo direto para o objetivo. Falo, beleza, deixa eu ver o objetivo aqui. Olhei o objetivo. O desenho de estudo responde? Responde, ok. Vou ler o método. O método tá bom? Ok, vou ler o resultado. Discussão eu não leio e conclusão eu não leio. Os advogados, sabe que os advogados têm as pilhas, né, nos processos, né? Eu vi uma vez eles falando, dá uma lida ali na primeira, segunda página, vai lá pro final, e aí já dá pra ter uma ideia, porque é muita página, cara, imagina, um processo de 100 páginas. Também baboseira, né, encheção de linguiça. Agora, tem uma coisa, me corrija se eu estiver errado, quanto mais você lê, teoricamente, mais burro você se acha, no sentido de... Porque eu tive um professor que falou assim, olha, a gente está descobrindo muita coisa porque a gente está lendo pouco. É verdade. Né? Você está descobrindo muita coisa porque você lê pouco, na verdade. Mas eu estou falando porque é o seguinte, a ignorância, em alguns pontos, ela é boa. Assim, não sei se vai pegar bem essa fala, mas, por exemplo, cara, vou falar da empresa, da Vol. Não vou me inteirar sobre o que está acontecendo no departamento comercial. Deixa lá.
Você não sabe o que está acontecendo. Mas está acontecendo. E para você tá tudo bem, né? Tá lindo. Tá tudo bem. Aí você fala, agora eu vou me inteirar aqui do negócio. Aí você começa a ver, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Aí você fica 2 meses para corrigir o negócio. Por quê? Porque você estava ignorante naquela... Você nem sabia que tinha problema. Aí você descobriu que tem problemas. E a leitura, o que eu vejo? Estou falando porque eu não estou lendo artigo científico, mas eu fico lendo livros. Aí você lê aquilo e fala, caramba, como que eu não sabia disso? Aí aquele assunto te desperta um negócio. Você fala, puta, eu preciso entender disso daqui. Aí você vai para outro. Aí você vai ver aquele ponto ali, cara, já pegou uns 10 ali em volta. Você acha que tem alguma coisa... Não é que te deixa mais burro? Lógico que não. Mas você parece que você é meio burro, porque você começa a ler, você fala, caramba, cara, tem tanta coisa que eu ainda não sei, que eu preciso saber. É isso, na real você vê como o seu conhecimento é pequeno. Você vê como você sabe pouco a respeito daquilo ali. Eu não vou me lembrar agora, mas isso tem um nome, que você falou agora, é um efeito alguma coisa, eu não vou lembrar o nome. Mas que fala o seguinte, quanto mais você se afunda num tema, menos você acha que você sabe sobre aquele tema. Então, esses dias, um ex-aluno meu, e agora meu amigo, ele até mandou pra mim, ele falou, cara, nossa, eu sou muito ignorante, ele é educador físico, ele falou, eu sou muito ignorante nisso daqui, eu estudo, eu tô desanimando, porque parece que eu não sei nada. Eu falei, cara, agora você chegou no ponto bom. Impressionante, né? Porque agora você tá vendo que as dúvidas, elas vão surgindo. Sim. E é exatamente isso que você falou. Você lê, e aí você fala assim, pô, mas peraí, parece que ainda tá faltando isso daqui. Sim. Eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei a estudar essa questão de departamento de emergência. Beleza. Eu peguei e falei, pô, mas peraí. Mas será que... Eu estou estudando em relação à dor lombar, né? Mas será que a dor lombar, ela é tão procurada assim no departamento de emergência? Não é possível. Aí você vai olhar. Dor lombar é mais procurada. Tem mais pessoas com dor lombar no departamento de emergência do que pessoas com febre e com resfriado. Sim. Então, assim... Aí se você olha e fala, pô, mas peraí. Por que esses caras não procuraram uma clínica? Eles foram me procurar. Eles foram para o hospital. Será que tem um estudo sobre isso? Você vai olhar? Tem. O cara vai lá e fala que é porque no hospital ele não precisa agendar, é mais fácil, era mais perto da casa dele, muitas vezes é pelo SUS, né? Então é na faixa, tudo isso. Aí depois você pega e começa a pensar assim, mas espera aí, será que esse cara ele é igual ao paciente que eu atendo com dor lombar? Aí você vai procurar um estudo. Tem. Aí você olha, o cara fala, não, esses caras normalmente eles têm dores mais severas, eles têm uma maior probabilidade de ter uma fratura, de ter um tumor, de ter alguma coisa assim que está referindo uma dor para a coluna. E aí, isso é o que a gente chama de gap da literatura. Até que uma hora, você chega num ponto que você fala assim, peraí, isso aqui ninguém nunca olhou. Eu tenho um amigo que é professor da Universidade da Unicity também, lá em São Paulo, Luiz Espanhol. Um dia eu estava conversando com ele, eu peguei o telefone e liguei para ele, eu falei, Luiz, tive a ideia do século. Eu falei, agora eu estourei, agora a gente vai publicar na Lancet, na BMJ. Peguei e falei para ele, eu falei assim, pô, não tem nenhum estudo mostrando, na época eu estava atendendo muito, até hoje eu atendo muito paciente com dor patelofemoral. E eu falei assim, não tem nenhum estudo mostrando quantas vezes por semana esses caras têm que fazer. Quanto de carga coloca, quantos exercícios. Ele pegou e falou, cara, o que você quer fazer é um estudo sobre dose de exercício. Pô, isso é muito legal. Eu falei, cara, eu vou escrever alguma coisa sobre isso e vou te mandar. Beleza. Na semana seguinte, saiu o trabalho exatamente. Aí eu falei pra ele, foi muita inocência da minha parte eu achar que pessoas que só fazem isso da vida, que só eu tinha tido a ideia, né? Aí ele falou, não, ele brincou comigo, ele falou, cara, isso mentira, foi uma boa ideia. Só que alguém já tinha pensado antes. Essa boa ideia. Então, quanto mais você vai, até você chegar nesse ponto, você tem que ler muito. Então, por exemplo, eu imagino que você deva ser um cara que lê bastante, sei lá, sobre gestão, por exemplo, alguma coisa do tipo. Cara, vai chegar um momento que você vai olhar e falar assim, pô, como é que ninguém nunca escreveu um livro sobre a gestão de uma empresa de pilates? Pô, vou escrever esse livro então, se ninguém fez até hoje, mas até você chegar nisso, demanda tempo. Eu falei da questão da ignorância porque quando você não está sabendo, tá tudo bem, mas na hora que você começa a perceber que você não sabe, aí te tira da zona de conforto. Tem até uma frase que fala, né, daria tudo que sei pela metade que ignoro. E é exatamente isso. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente pesquisa, parece que menos a gente sabe, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Sobre
Eu fiquei ainda tô mastigando aquele ponto que você falou dos alunos não pedirem um artigo. Você vai lá dar aula e tal. A gente dá curso, né? E dá muito curso presencial e curso online. Você tem uma ideia? Vou fazer uma pergunta. Você tem uma ideia de quantos por cento dos alunos que compram um curso online, quantos terminam o curso? 30%. Menos? Nossa, quantos? Aqui na volta é em torno de 15%. Mas no evento da Hotmart eles falaram que, em média, quem compra um curso online, qualquer curso, né? Na verdade a Hotmart é uma plataforma de tudo, Sim, né? sim, Coisa de costura, por exemplo. 7%. Nossa Senhora. E sabe qual que é a migração? Sabe o que está começando a acontecer agora? As pessoas estão querendo parar de comprar curso online, por exemplo, e elas querem meio que comprar o resultado. O que isso significa na prática? Em vez de eu ensinar, por exemplo, curso de Pilates aplicado à gestante, aí vou lá dar toda a teoria, vou pensar a fisiologia lá da gestante, toda a transformação corporal, e etc, etc, etc. O que o pessoal prefere? Se você colocar para vender hoje. Até, vamos fazer isso antes. Vamos fazer isso antes aqui para... Na verdade, a gente já está começando a fazer. O que o pessoal prefere? Tá aqui um app, vamos lá. Luiz tem 35 anos, dor no joelho há 5 meses, dor no movimento A, B e C, tanana, um monte de perguntas. Tal! Exercícios que o Luiz... O que fazer, né? Exercícios que o Luiz pode fazer. Eles querem a receita, né? O pessoal prefere pagar isso e eles não vão te questionar do que você, por exemplo, dar todo um curso sobre o joelho em si, por exemplo. Sei lá, 120 horas no curso de joelho. Para o cara entender o como, porquê, quando, todas essas questões. Por quê? Porque ele não vai fazer o curso. Então o pessoal tem parado até um pouco de comprar determinados cursos. O que o pessoal tem comprado mais? Mentoria, que na mentoria pelo menos está ao vivo ali com a pessoa. Então ela paga uma bagatela, um curso que custa R$500, na mentoria vai pagar 5 mil. E ela paga por quê? Porque pelo menos eu sei que como eu estou pagando muito caro, eu vou querer, eu vou estar ali. Eu vou poder cobrar a resposta final, né? Aí, diante disso tudo, cara, você acha que, não querendo ser saudosista, né, mas a gente sempre é saudosista, mas você acha que, no geral, os alunos a educação tem sido pior, assim, ao longo dos anos, e os alunos têm menos interesse? Sem querer ser saudosista, mas sabe que quando eu estou dando aula, eu sempre tento me colocar muito no lugar do aluno, que eu sou um aluno até hoje. E eu fico tentando lembrar como que eu era, quando eu era aluno também de graduação, assim e tal. E o que eu vejo hoje é o seguinte, é tanta informação e os caras não têm uma capacidade de filtrar essa informação. E isso é um problema muito grande. Então, eu lembro quando começou a pandemia, virou uma febre, não sei se vocês perceberam isso, mas uma febre assim. Faça um final de semana de curso comigo e se torne um expert nisso. Se torne um expert naquilo. Pô, cara, todos os experts que eu conheço são caras que estão, sei lá, 30 anos fazendo só aquilo. Então hoje o que eu acho é o seguinte, eu não sei se o aluno está mais complicado, mas o volume de informação ao qual esse aluno está sendo submetido é muito maior do que o que a gente era, com certeza. Eu não sei há quanto tempo você se formou. 2017. Você já não faz tanto tempo assim, mas a gente quer mais velho. Já. Mas... Mas assim, eu acho que o volume de informação hoje é muito grande. E o que eu percebo? Vou dar o meu exemplo. Meu Instagram. Meu Instagram ele não é profissional. Meu Instagram ele é tudo. Eu me recusei a ter uma rede social só profissional. Então lá você vai ver minha filha, você vai ver minha mulher, você vai ver o São Paulo Futebol Clube, você vai ver meus pacientes. Eu leio um artigo, acho interessante, eu posto. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu pego um artigo lindo, que saiu e falo, cara, isso aqui merece ser compartilhado. Faço uma resenha sobre o artigo, coloco. Se a gente for pensar em volume de likes, assim, você olha... É o pior. 30 curtidas. E são sempre as mesmas pessoas. São sempre as mesmas pessoas. Agora eu vou lá e eu posto uma foto. Ontem eu postei uma foto minha com uma atleta que eu atendi, que foi campeã agora da Libertadores Feminina. Cara, deu tipo 300 curtidas. Outro dia eu postei uma coisa da polêmica lá do Seu Jorge. Tudo bem, uma coisa social e tudo, mas 1000 curtidas. Eu falei, cara, foi a minha coisa que mais teve curtida.
Até hoje, foi isso. É. E eu acho que eu posto coisas muito mais importantes. Essa Assim, semana aconteceu, eu postei um conteúdo bom, a gente postou um conteúdo bom até de marketing. Foram três conceitos que a gente postou, foi legal pra caramba. O conteúdo em si tinha valor. Na minha opinião, aquele conteúdo tinha mais valor que os outros. Mas quando a gente foi ver, na hora que eu vi, tinha umas 12 curtidas, 15 curtidas. Mas isso uma acontece. coisa seria você postar esse artigo e tarará, discorreu sobre ele, falou tudo na legenda, né? Outra coisa seria você postar esse artigo, aí desliza pro lado. O exercício que tá no artigo desliza pro lado, é isso aqui que você vai ter que fazer, ó. Pronto, pega. Aí todo mundo salva, compartilha, eu vou curtir, vou comentar, nossa, maravilhoso esse post. Agora, se a pessoa tiver que ter o trabalho de ler, raciocinar por ela mesma, eu vejo que cai muito. Então eu vejo essa dificuldade agora nas pessoas de consumir esse tipo de conteúdo e vejo também nos cursos de Pilates mesmo que a gente dá aqui pela Vol, as pessoas me perguntando perguntas muito assim, mas como que eu vou saber isso? Então, E eu acabei de falar, né, tipo assim, ó, quando tiver, sei lá, dor no quadril, tenta fazer esse teste, tenta passar esse movimento, mas como que eu vou saber que eu tenho que fazer isso? e tem umas perguntas meio... Gente, mas eu acabei E tem umas de falar. perguntas meio complexas, tipo, o que são os isquiotibiais? Coisas assim, que dá um pouco de medo. Por isso que eu tava falando. Falei Eu isso tô há hoje. tanto tempo sem fazer tanta coisa, assim, mas eu tenho visto, não vou generalizar, mas uma grande quantidade de pessoas que não sabem muita coisa, ao meu ver, básica. Anatomia, biomecânica, né? Tipo, isquiotibiais, gente, pelo Exato. amor de Deus. Quando eu tô demonstrando exercício, tipo assim, ó, ponte, o que vai trabalhar aqui, gente? Gente? Aí eu fico tipo, gente, pelo amor de Deus. Mas e eu sempre falo isso daí para os meus alunos. Eu falo assim, gente, tem coisa que você tem que saber, independente da área que você for. Porque o que eu escuto às vezes é o seguinte, mas eu não, por exemplo, minhas disciplinas são voltadas para ortopedia. Mas eu não quero trabalhar com ortopedia, eu vou querer trabalhar com respiratória. Ok, cara, mas você sabia que o pessoal na UTI está levando eletroestimulador para poder usar em paciente que está acamado? Você vai precisar saber regular esse aparelho. Pelo menos isso. Você vai ter que saber onde vai colocar. Então, assim, eu sempre coloco para eles, olha, tem coisa que não tem história. Anatomia, biomecânica, não importa a área que você for. Você vai ter que saber. E eu sou bem honesto. Eu comecei a fazer estágio numa clínica de ortopedia, eu estava no segundo semestre da faculdade, eu nunca nem olhei para outra área que não fosse isso. Então, se você perguntar para mim, Luiz, como é que, sei lá, entuba alguém? Cara, eu até lembro da época da faculdade, mas eu nem sei se ainda é desse jeito que se faz. Então eu falo para eles, talvez um dia vocês cheguem assim, mas agora, o básico, você não saber o que são os isquiotibiais. Isso é tão importante, né? Vamos falar a verdade, quando essa base, que teoricamente é um pouco chata mesmo, assim, a gente sabe que é difícil estar começando, mas ela é tão importante, né, para depois pro quarto ano, quinto ano e depois de formado, né? Porque se você não sabe isso, depois você vai ter que remar tanto. Mas Fica tudo muito mais difícil, né? Eu vejo que os alunos eles não sabem realmente o básico. Eles vão fazer um curso seu sobre patologias do joelho, mas eles não sabem quais são as musculaturas, não sabem o que faz essa articulação, qual glide vai pra onde, sabe? Eu terminei a faculdade e assim, eu posso falar que lá na minha faculdade, desculpa, gente, mas tem muitos dinossauros, né? Que são aqueles professores que estão desde 1900 e bolinha e só vão aposentar a hora que realmente alguém mandar embora. Concursado? Concursado, e assim, só vai sair realmente na hora que não tiver mais jeito. E faltou muita coisa. Eu falo assim, gente, eu não sei se eu tava em Nárnia ou se realmente não teve. Eu não sabia o que era glide. Eu falei, gente, não é possível. Eu fui fazer um curso Palmiro, ele falando, eu falei, o que é isso? Sabe? É uma coisa muito bizarra. Eu sei que falta um pouco dessa parte, mas hoje eu vejo os alunos falando muito, que tá muito melhor, principalmente quem tá fazendo particular. Tô vendo que tá melhorando muito a contratação de profissionais, mas eu vejo que os alunos também não querem saber. Eles querem fazer o curso do pós, mas o antes, que é a base, não tem. Eu estava falando, né, que uma das tarefas que eu faço com os meus alunos é pedir para eles apresentarem um artigo científico. E vou contar uma história aqui, que eu não vou falar o nome da pessoa, então tudo bem. E aí teve um aluno ou uma aluna, vou deixar no ar, aí apresentando o artigo e falando assim, então, que é o grupo controle? Isso, que é o grupo controle? Aquilo, que é o grupo controle, não sei o que. Quando acabou, eu falei, o que é um grupo controle?
Não sei. Aí eu peguei e falei, cara, como é que você está apresentando uma coisa e você falou 10 vezes que você não sabe o que é? Então, assim, hoje você tem um Google. Se você entrar no Google e escrever o que é o grupo controle em um estudo científico, ele vai mostrar para você. 10 respostas, pelo menos. Ele vai te mostrar. E assim, pergunta pro professor. Então eu falei, pô, você teve, sei lá, 2 meses para preparar isso. E você podia ter chegado para mim e falado assim, olha, eu tô lendo uma coisa que eu não sei o que é, será que você podia me explicar? Então assim, eu acho que a busca por esse conhecimento tá difícil. Exatamente. Por quê? Muitas vezes o que a gente percebe, a gente está falando sobre zona de conforto, muitas vezes o que a gente percebe as pessoas elas querem tudo muito mastigado, então elas querem o aplicativo que você falou aí agora, porque isso vai fazer com que elas não precisem pensar. Então, às vezes o aluno chega para mim e fala assim, ai, professor, fala para mim algumas pessoas para eu seguir, porque aí essas pessoas vão me direcionar. Cara, não é assim que funciona. Entendeu? A pessoa vai fazer o post lá dela, você tem que ver se serve pra você, se é bom, se não é. Porque senão você vai olhar e vai falar, pô, pera, é só pelo número de seguidores, é só pelo número de likes. Às vezes tem uma postagem que é super legal, que nem você falou agora, e que ela dá pouco engajamento. Eu não sei de onde que é esse perfil, mas é um perfil que eu sigo que ele fala sobre exercícios. Eu até parei de seguir esse cara, porque ele postava uns exercícios muito legais. Muito legais. Só que aí depois de um tempo, o que ele começou a fazer? Ele começou a colocar para poder demonstrar os exercícios umas meninas de biquíni, assim. Eu penso que era o Kenner, mas eu acho que não, o Kenner não coloca. Umas meninas de biquíni, assim, um negócio. E ele ia mostrar a contração dos isquiotibiais, ele colocava o rosto do lado da bunda da menina, assim, mostrando os isquiotibiais. Cara, eu olhei aquilo e falei, não é possível. Eu falei, não, tudo bem, deve estar dando 1 milhão de curtidas isso aqui. Isso é jeito de você transmitir um conhecimento, entendeu? Sim. E aí, mas essa busca hoje... Só daí vai pros cortes, hein, Ribas? Essa ficou só entre nós. Pode aqui falar das bundas, vai pro corte. Essa ficou só entre nós. Eu acho que essa busca pelo conhecimento tá muito difícil, assim. Eu acho que um dos papéis de quem é, enfim, um educador, num geral, não importa a sua área, é você tentar facilitar isso. Mas se a pessoa não tiver essa iniciativa... Eu falei que vai pros cortes é pra chamar atenção mesmo. Sabe aqueles cortes que eles fazem? Sim. Ô Luiz. Falou de bunda da engajamento brasileiro. E como que você considera o Brasil em relação ao mundo? Nessa questão da física, na produção de ciência? Como que você ranquearia os fisioterapeutas brasileiros ou a nossa produção de ciência em geral? Assim? Olha, eu não quero falar em volume, porque em volume talvez a gente ainda perca para alguns outros países que tem muito mais essa cultura de pesquisa, etc. Mas, primeiro ponto, a gente fala aqui no Brasil, hoje a gente tem grandes pesquisas, top de linha mesmo, os principais caras da área. Hoje a gente tem aqui no Brasil. Então eu posso falar que em dor lombar a gente tem os tops aqui no Brasil hoje. Eu posso falar que em dor, a gente tem alguns dos tops aqui no Brasil hoje, dor crônica. Posso falar que em pesquisa em pilates a gente tem alguns dos tops aqui no Brasil hoje. Em eletroterapia a gente tem. Em ombro a gente tem. São os que estão me ocorrendo agora. Me perdoem se eu estiver cometendo alguma... estiver esquecendo... Como chama aquele australiano lá de dor lombar, que é famoso? Chris Maher? Não. 30 anos falou sobre Powerhouse. O Paul Hodges. Paul Hodges, isso. Esse é famoso. Publica muito, Nossa, publica muito. Mas assim, por que eu tô falando? Eu tô falando aqui no Brasil, porque a gente tem muito brasileiro fora do Brasil, fazendo também. Então tem muito cara que ele vai para fora do Brasil, ele faz o doutorado dele, o pós-doc dele, enfim, e o cara acaba ficando por lá. Então assim, eu vou citar 2 pessoas que estão fora do Brasil hoje, que eu nem conheço pessoalmente, eu conheço de volume, qualidade de publicação. Eu vou citar o Gustavo Machado, que é um cara que mora na Austrália, um brasileiro que mora na Austrália, e que ele publica assim, absurdamente coisas excelentes. E o Giovanni Ferreira, que é um cara do Sul, aqui no Brasil também, que ele também, eu acho que ele está fazendo o doutorado dele ainda, lá na Austrália, que também publica muito. A gente também tem isso, a gente tem brasileiros no Canadá, nos Estados Unidos, a Alessandra mora nos Estados Unidos, também é uma pessoa que publica muito com o grupo do Chad Cook. Então a gente tem esse volume de
brasileiros ao redor do mundo. E no geral remunera bem a parte da produção de ciência, porque assim, às vezes a pessoa se torna uma referência no assunto. Talvez seja falando besteira, tipo o Fukuda, por exemplo. O Fukuda eu acho que ele ganha muito dinheiro. Ganha não, faz, né? Porque ninguém ganha, a gente faz dinheiro. Pô, essa é boa, aprendi essa agora. Porque eu gosto do conceito do make money, né, que os americanos usam. É porque ganhar é uma ideia que alguém está te dando. Pô, aprendi essa agora. Na verdade, a gente faz, né, por merecer. Claro que pode ter um caso ou outro aí. Mas eu acho que ele faz muito dinheiro com muitos cursos, o nome dele, franquia e etc. Então, obviamente, pode ter muita gente ganhando dinheiro, fazendo dinheiro por causa disso. Agora, e na questão da produção científica, tipo, viver de ciência, viver de fazer isso, é algo financeiramente, realmente é bom? É algo, dá pra ter uma vida muito boa ou não? Primeiro ponto não existe a profissão pesquisador no Brasil. Então, esse já é o primeiro ponto. Você é um professor universitário que você faz pesquisa também. Então, um dos grandes pontos que eu sempre levanto quando você pega um Paul Hodges da vida, por exemplo, ele não é um cara que ele tem que ficar 25, 30 horas por semana dentro de uma sala de aula também. Ele pode até ter lá a sua disciplina que ele dá, alguma coisa assim, mas isso não é mandatório para ele. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você tem que ser o professor de alguma universidade. Então, raramente esse cara ele ganha para pesquisar. Ele ganha para ser professor, e aí a pesquisa, eu sempre brinco, ele faz por amor ao esporte mesmo ali, porque ele gosta, tá? Como, não pode existir patrocínio para pesquisa? Como que é? Aqui no Brasil, particularmente, você pode ter, desde que você relate isso no seu artigo. Então, por exemplo... hoje acontece muito com medicamento, exato, né? Eu ia falar isso agora. A gente tem estudos hoje mostrando que patrocínios de indústria farmacêutica, por exemplo, os estudos tendem a dar positivo para o medicamento. Então, eles têm muita grana. Pensa num pessoal que tem muita grana. Sim. Então, e isso é um pouco complicado. Mas assim, poder você pode. Então você pode ganhar uma verba para você poder fazer uma pesquisa. A gente tem a FAPESP, tem as agências governamentais, que elas dão dinheiro para conduzir a pesquisa. Então, por exemplo, o meu doutorado está sendo financiado pela CAPES. Eles pagam, eles não me pagam. Eles pagam o meu doutorado, que é uma universidade particular, eu tenho uma mensalidade. Eles pagam o meu doutorado. Em troca disso, o que eu tenho que dar para eles? Ciência. Um retorno disso. Tá? Mas assim, talvez você ganhe dinheiro, eu gosto que você faça dinheiro, talvez você faça dinheiro indiretamente com isso. Então você cria um nome em cima daquilo. Então já que você falou do Fukuda, eu vou falar dele também. Ele foi meu professor na época que eu estava na residência, na Santa Casa de São Paulo. E ele é um fisioterapeuta, na minha opinião, assim, fenomenal, que se tornou um empresário fenomenal também, porque uma coisa que ajudou muito, a gente não pode negar, era o nome que ele construiu com o passar do tempo. Então, assim, ele publicou um artigo que agora, 2010, talvez, 2011, ele ganhou o prêmio da JOSPT de melhor artigo da revista daquele ano. Isso é o equivalente a você ser o melhor artigo do mundo. Assim. Então, assim, claro, isso ajudou ele? Ajudou. Por quê? Ele ganhou dinheiro para fazer aquele artigo? Não. Mas isso ajudou ele na frente. Agora, fora do Brasil, esses caras ganham grants. Então ele vai lá e ele escreve um projeto de pesquisa, manda para o governo do Canadá, o governo fala, isso daqui interessa pra gente. Vou te dar aqui $5 milhões para você poder conduzir. A gente está falando desse volume. Não são todos, claro, mas a gente está falando desse volume mesmo. Então está aqui para você poder fazer. Você vai prestar conta de tudo. No meio disso tem um salário para você. Você vai prestar conta de tudo isso daqui. Se quando você acabar a pesquisa, a gente bater as contas, falar, peraí, faltaram $300 aqui ainda, você tem que devolver para o governo e acabou. Então, assim, respondendo um pouco mais, né, fazendo a história longa curta, diretamente aqui no Brasil, eu não creio que você ganha tanto dinheiro com isso. Mas o nome que você constrói pode te levar a fazer mais dinheiro. Sim. Hoje em dia é difícil pensar em alguém que seja uma grande autoridade que não está ligado à parte da pesquisa e publicação. É que assim,
na clínica, que eu falo, na clínica, quer dizer, a parte clínica da história, a gente acaba conhecendo muitas pessoas que são, assim, feras, e são pessoas que não estão tão ligadas à pesquisa. Claro que aí, assim, né, se você vai falar sobre um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, talvez ele nem conheça tanto esses caras, se ele é um cara que não tem essa vivência clínica. Mas eu sempre brinco, tem pessoas sensacionais, fisioterapeutas que eu considero top de linha, e se a gente for usar isso como métrica, você vai olhar no Instagram do cara, o cara tem 500 seguidores. E aí, Mari, quais são os próximos etapas? Perguntas do público. A gente abriu uma caixinha de perguntas e deixou a galera mandar algumas coisinhas para você. Vamos ver. Você acha que vale a pena fazer mestrado hoje no Brasil? Com certeza absoluta. Na minha opinião, o mestrado é uma coisa que todo fisioterapeuta deveria fazer. O mestrado, primeiro de tudo, ele tem, a galera confunde muito isso, né? O mestrado ele tem como função formar um professor. Esse é o primeiro ponto. Então, talvez a primeira linha de corte seria se você tem a ideia de ir para a docência de qualquer maneira, porque às vezes docência não só pensa em faculdade. Né? Mas não, você quer dar um curso, isso já é importante. Segundo, o mestrado vai te dar uma vivência em relação a consumir pesquisa. Então você vai se tornar um melhor consumidor de pesquisa, isso vai fazer você não ficar refém de um monte de pilantra que tem por aí. Pesquisa por pesquisa, microfisioterapia tem artigo científico aí que diz que você tem um monte. A gente vai entrar nessas polêmicas aí? Depois. Aí eu gosto, hein? Cuidado. Porque eu tô quase procurando uma microfisioterapeuta pro meu tornozelo que tá difícil, cara. Não, a gente vai ter que conversar. Pelo amor de Deus. Agora eu vou falar uma coisa que agora realmente pode ser cortado. Depois agora é verdade, tá? Pandemia, cara. Lá onde fica a clínica tem um complexo, né? Pô, tinha umas lojas de roupa que minha esposa adorava, fechou. A mulher que fazia a unha lá de todo mundo, fechou também. Restaurante, fechou. A microfisioterapia tá lá, resistiu à pandemia, cara. Tá lá de pé. Será que é porque tá dando resultado? Vai que, né? Vamos entrar nesse assunto depois. Você acha mesmo que a gente não pode usar nenhuma técnica que não tem evidência? Hoje lá na clínica, na Cinetics Physio. Eu sei, estive lá, né, fica dentro de um instituto muito grande aqui de Campinas, sei que vocês trabalham muito com pesquisa, mas assim, você acha que realmente, se não está escrito, não pode usar? Está escrito no Código de Ética da Fisioterapia que você não pode falar aplicar... lá para aquela câmera lá. Agora é hora de eu falar para a câmera. Sim. Está escrito no Código de Ética da Fisioterapia que você não pode aplicar no seu paciente nada que não seja comprovado cientificamente. A ideia é só clínica. Se você vai num médico... O tape entra nisso ou não? Entra, como assim? Porque tem muita gente que refuta, né, a questão do tape, né? Depende de pra quê. Depende de pra quê. Então, muito detalhe que a gente entra Exato, porque isso é uma coisa importante. Às vezes a galera pergunta, tape serve pra alguma coisa? Alguma coisa é muito amplo, né? Porque às vezes eu estudo ortopedia e esporte. Na minha área, eu posso falar. Tape elástico não funciona. Na minha área. Agora, se você for falar pra mim, Luiz, mas e pra drenar o hematoma? Não sei, cara. Não sei. E pro paciente com AVE? Não sei. Não sei. Mas assim, tem várias coisas que podem entrar. Como que é essa questão da relação? Você deve conhecer um monte de fisioterapeuta que aplica, pô. O cara jura de pé junto com você, não dá certo. E aí, como que é, cara, essa questão aí? Cara, na verdade, eu já parei de brigar. Por que você acha que pode dar certo mesmo não tendo uma evidência clara científica? Cara, tem coisa que, assim, é porque a gente vai entrar no outro Porque ponto. tem coisas também que tá ligado ao emocional, ao psicossocial, então, etc. A gente vai entrar no ponto que é o seguinte, melhora de desfecho não significa eficácia de técnica. Certo. Eu tinha um professor que falava assim, ó, se você não fazer nada no paciente, você já tem 50% de chance de dar certo. 3 meses ali depois... Então, Exato. se você não fizer muita cagada, você aumenta sua chance de... Só se você não fizer muita burrada, já tá bom. Por isso que eu sempre brinco com os meus alunos. Eu falo, talvez o mais importante seja aprender o que não fazer, até do que aprender o que fazer. Então, assim, você pega, por exemplo, um paciente que ele tem uma dor lombar aguda. O cara foi abaixar ali agora para poder pegar uma caneta no chão e doeu as costas dele. Ele vai na sua clínica, você faz taping
micro... Pode falar, Marco? Pode. Você faz... É porque taping também é muita coisa, né? Você Taping faz... é a marca ou não? Não, kinesiotape Não, é a marca. tape, Kinesiotape. Ele tem a faixinha. Porque taping a gente pode falar de outras coisas, né? Que até tem evidência, mas enfim. Você vai lá, você coloca kinesiotape, faz ventosa e faz imposição de mãos no cara. A probabilidade de em 6 a 12 semanas esse cara estar muito melhor é muito grande. Porque isso é a história natural da doença. A doença se comporta dessa forma. A tendência dela é melhorar. Quando um paciente com dor lombar aguda senta na minha frente, a primeira coisa que eu falo para ele é: fica tranquilo, a sua tendência é melhorar. Aí, o que acontece? O cara pega e fala: foi a intervenção que eu fiz. Gente, eu não estou falando que eu nunca passei por isso, eu já fiz isso muito também. Só que eu não sabia, né? Era a ignorância. Então, um exemplo era, a gente pegou muito essa fase, alongamento para quem tem dor lombar. Quando o cara chegava na clínica que eu trabalhava, ele deitava, pegava uma faixa, uma cordinha, levantava a perna. O joelho do cara vinha no nariz. Falta de alongamento é o problema desse cara? Não é, mas mesmo assim a gente passava. E a galera melhorava. Então, esse é o primeiro ponto. Então, essa mudança de desfecho não significa eficácia da técnica. Segundo, em relação a outros profissionais. Hoje, eu tento educar quem quer ser educado. Dentro do que eu posso. Quem não quer, beleza, continua usando o que você quer usar aí e seja feliz. Mas é legal ver umas polêmicas. O Paulo Gentil, por exemplo, é bem gentil, né? Ele é meio cavalo. Rasga o verbo, Viu, mas fala, eu gosto do perfil. Mas fala algumas técnicas aí que não tem evidência e tá no meio do mídia. Já falou, Kinesiotape. Kinesiotape, pra mim, é a maior jogada de marketing da história da saúde. Mas aí você vai lá, tem uma Olimpíada, tá? Ganha algum atleta, aí é que tá o ponto. Bombou. Aí é que tá o ponto. Cheio de ventosa nas costas, bombou. Tem um atleta que, na minha opinião, é o maior atleta vivo. Atleta de todos os esportes, que é o LeBron James. Eu sou fascinado por esse cara. Outro dia ele postou um story fazendo ventosa. Então, assim, aí choveu. É por isso que eu não tô melhorando, então, meu tornozelo. Porque foi feito ventosa e foi feito tape. Aí, ó, tá vendo? Não, mas melhorei muito em uma semana. Mas é que a minha situação é crônica, depois a gente conversa. Mas assim, cara, então assim, tem pessoas que vão acabar usando. Hoje, chegam pacientes pra mim, que na hora que o cara tira a camisa, tá a marquinha da ventosa. O que eu vou fazer? Eu vou virar pra esse cara e vou falar assim, olha, para com isso, larga isso, não sei o que. Você tem todo um contexto que envolve o seu paciente. Tem que saber falar, obviamente. Exatamente. Então, assim, não é o que vai ajudar. Mas uma coisa que a gente também tem que pensar isso está atrapalhando? Então, eu sempre dou exemplo para os alunos do TENS. Tem gente que adora TENS. Mesmo se você sabe que não é para aquele caso, eu viro para o meu paciente e eu falo assim, olha, a gente vai fazer os exercícios que a gente tem que fazer, a exposição que a gente tem que fazer, etc. No final, eu coloco um choquinho para você. É um fator contextual que você precisa levar em consideração também. Mas assim, eu parto desse princípio. Quando você vai num médico, você espera que o que ele vai te prescrever, se ele vai te dar um medicamento, esse medicamento foi testado. Por que você acha que o nosso paciente também não quer isso? Então, você gostaria de chegar no médico e o médico falar assim para você, olha, eu vou te dar esse remédio aqui, mas ele só foi testado em rato, mas toma aqui você. Aí pode ser que te ajude, entendeu? Eu não gostaria. Então é uma questão de ética. Respondendo a pergunta, para mim é uma questão de ética, pura e simplesmente. Mas eu acho que muita gente faz sem ter a mínima ideia, na inocência mesmo. Faz, porque é passado na faculdade. Sim. Na faculdade, eu já vi. Eu brinco com os meus alunos, eles estão em época de TCC, né? Final de ano e tal, entregaram o TCC agora. E aí muitos deles ficam assim, mas eu não estou conseguindo achar artigo, eu não estou não sei o quê. Aí um dia eu virei para eles e falei assim, sabe qual que é o problema? É que se eu vier aqui, eu pegar o meu tempo, sem ganhar para isso, eu vier aqui e eu falar assim, eu vou dar um curso de busca em base de dados, e na sala do lado tiver um cara que fala assim, eu vou dar um curso de kinesiotape, a minha sala fica vazia. Esse é o problema. E aí a gente começa a esbarrar nisso. O cara faz por quê? Porque ele não consegue ler um artigo, interpretar o que é um artigo bom, e com isso tomar a decisão clínica dele. Ele não consegue. Então, mas assim, para ser honesto, acho que isso já
A Pedro já melhorou muito. Antes eu perguntava em sala de aula, assim, quem sabe o que é a Pedro, pouca gente sabia. Hoje já mais gente sabe. Sabiam só BVS, né? Exatamente, isso mesmo. Falava então, Pedro Apóstolo, né? Exatamente. Não conheço. Legal. Hoje temos muitos institutos, clínicas, né? Por todo lugar. O que fazer para se destacar, né? O que vocês fazem lá no instituto? Na verdade, hoje, quando a gente vai olhar alguém, a primeira coisa que a gente espera é um determinado grau de especialização. Então, eu parto do pressuposto de que quem faz tudo não faz nada direito. Vira o pato. Então, quando eu falo tudo, estou querendo dizer de áreas. Então, eu já vi gente que eu tenho uma especialização em neuro, uma especialização em ortopedia, uma especialização em cardiorrespiratório, uma especialização em não sei o quê. Tá, mas você trabalha com o que não? Atendo o que vier. Você não consegue se manter atualizado em tudo isso. Não dá. Não dá. Então, eu não falo que você precisa ser um fisioterapeuta, um joelhoterapeuta só. Mas pelo menos você ter uma área específica. Na minha opinião hoje, o que destaca um profissional bom, de um profissional, não vou nem falar ruim, mas mediano, é a busca pelo conhecimento, cara. Tem também o que você já adquiriu de conhecimento, isso eu coloco pós-graduações, cursos, mestrado, doutorado, tudo que você quiser. Mas a forma como você corre atrás disso depois. Então, quer dizer, é assim, terminei minha pós-graduação, nunca mais vou ver. O que eu aprendi lá em 2010, é isso até hoje, e tá tudo certo? Não, buscar esse conhecimento é muito importante. Outra coisa importante que, aqui eu vou fazer meia-culpa, que foi uma coisa que eu demorei muito para poder conseguir aprender. De alguma forma, você tem que se fazer ser visto. Então, hoje, a rede social ajuda muito nisso. Eu vejo pessoas na rede social hoje, ex-alunos meus, e até pessoas que eu nem conheço, mas que a gente, começou a seguir assim, eu olho e falo, nossa, que bacana o conteúdo que esse cara está postando. Olha que legal. Entendeu? É um cara que, na hora que pinta alguma coisa, me vem aquele cara na mente, assim. Então, de repente, também é uma boa forma, mas eu acho que a principal é você não deixar de correr atrás de conhecimento. É isso. Quanto mais atualizada você tiver, melhor fica. Sobre a rede social tem uma coisa que o Kenner disse, e o Kenner é o nosso sócio aqui da Vol. Sim. Ele é famosinho no Instagram. Sim. Mas ele é um cara legal. Ele vai estar aqui hoje, inclusive. Ele falou uma coisa que ele deu uma live fechada pelo Zoom e eu entrei para participar. O que eu achei interessante, ele falou assim, olha, o Instagram, para mim, eu sempre encarei como o meu trabalho e não como algo que eu faço se der tempo. Ele está dentro da rotina do trabalho. Assim como eu tenho que fazer várias coisas dentro do meu trabalho, tipo atender alguém, ou dar uma aula, ou fazer administração, pagar conta, o Instagram e o conteúdo é parte da rotina do trabalho. E isso fez toda a diferença. Não encarar como algo, se der tempo, eu faço. Se não der tempo, eu não faço. E aí, cara, que muita gente ruim, infelizmente, cresceu, mas, por exemplo, o Fukuda é um bom exemplo. O Paulo Gentil é um bom exemplo disso daí. Vocês aproveitaram a máquina do Instagram como uma ferramenta para potencializar aquilo que eles já tinham de bom. Mas isso é uma ferramenta muito importante. Assim, rede social, vou falar no geral. O grande ponto tem pessoas que fazem um serviço sério lá dentro e tem pessoas que não fazem. Sim. Mas por isso que eu acho que o pessoal sério precisa entrar mais. Porque realmente, a gente sabe, se a gente pegar o Instagram aqui e começar a abrir, a gente vai ver um monte de gente ruim, assim, 100 mil, 200 mil seguidores. A pessoa, por exemplo, tem uma pessoa que é conhecida aqui do nosso meio, não vou falar para não falar um processo, mas tipo, ela tem uns 14 cursos diferentes que ela oferece. Sabe? Diástase, joelho, tornozelo, pilates, tudo. Pô, você fala, caraca. Expert em tudo? É o pato. Faz tudo, mas não faz nada direito. E é sempre nos artigos. O artigo do fulano. Enfim. Se você faz de tudo, dia. você não é bom em nada, né? Mas por isso todo dia abro, olho e falo, meu Deus. E aí você olha e isso, algumas pessoas isso vira a cabeça. Porque
você olha e fala assim, pô, olha quanto dinheiro essa pessoa tá levando nessa história. E aí pega uma pessoa um pouco com uma cabeça, um cara mais novo, assim, e tudo, ele olha e fala, poxa vida, não é possível que seja ruim. Não é possível. E às vezes 1000 pessoas fizeram esse curso, ele deve ser bom. Exatamente, deve ser bom. Agora também uma coisa que eu aprendi hoje. 1000 pessoas compraram o curso, 7% terminaram, entendeu? E aí, cara, a gente consegue falar que isso é bom? Entendeu? Nessa parte aí eu vou me defender, porque, gente, eu não gosto de curso online. Eu, pra assistir, tá? Eu tenho uma dificuldade. Tanto que eu tinha que sentar, tipo assim, na cadeira do meio, na primeira fileira da aula, ficar assim na cara do professor, porque se passasse uma mosca na minha frente. Então, pra mim, curso tem que ser lá na frente. Mas o meu ponto é assim. Mas eu vejo muito isso aí também. Sei lá, 1000 pessoas compraram o curso. Aí 7% das pessoas terminaram. É uma mas coisa 1000 pessoas... Né? Eu não vou nem falar que o curso é ruim. Também não acho que não vou falar que o curso é ruim por isso. Mas eu quero dizer assim, aí são 1000 pessoas, por exemplo, falando que o curso é bom. Por quê? Porque a pessoa tem não sei quantos seguidores, porque a pessoa postou uma foto assim, assado. Então, pô, pra aquela pessoa tá dando certo, pra aquele influencer tá dando certo. É a mesma história do livro. Comigo é assim, tá? Talvez vocês dividam. Quando eu compro o livro, eu já me sinto mais inteligente. Eu pego um livro assim... O negócio é ter na prateleira, né? Cara, tu veja aquele livro lá, pô... Cara, eu tô vendo aquilo ali... Cara, eu vou ficar mais inteligente comprando aqui. Talvez o curso tenha um pouco dessa coisa, né? Vou comprar o curso, ele já tá vendo a transformação ali na frente, ela já se sente um pouco... Mas aí já... E aí o livro também, o livro às vezes você começa a ler e para de ler. O curso também, às vezes começa, é a mesma coisa. Começa a fazer, porque eu tenho 2 anos para fazer o curso. Depois eu faço, né? Aí o cara pega e perde o curso nessa. Só que, ó... Mas por R$ 39,90 você consegue renovar. É verdade. E aí você pega e faz. Por quê? Porque você já gastou. Aí você fala assim, não, já gastei R$500, cara. Agora eu tenho que fazer. Agora, fazendo um gancho pro Pilates, aproveitando, como que é a pesquisa científica em Pilates? O que você pode dizer pra gente assim? Cara, eu vou até onde eu sei. Tá? Hoje, o grupo que tem os maiores estudos de Pilates está aqui no Brasil. É o grupo da professora Cris Cabral. Que tudo que eu vou falar parece que é Unicid, né? Mas ela está no Unicid também. É o maior centro de pesquisa. Né? Então, é o grupo que tem os trials com o maior número de pacientes, etc. A Gisela também, a Gisela Miyamoto, me conduziu vários desses trabalhos. Então, o que a gente sabe hoje... A Gisela e a Cris são demais, cara. São demais, assim, as duas. O que a gente sabe hoje sobre o Pilates? Eles estudam Pilates para dor lombar, né? Então, Pilates é efetivo para quem tem dor lombar, é mais efetivo e, na verdade, você gasta menos do que se você der uma cartilha. Contudo, entretanto, todavia, é tão efetivo quanto outros tipos de exercício. Essa é a questão, né? Porque, a grosso modo, sem querer desmerecer o nosso método Pilates, inclusive a gente podia pegar a foto ali do Joseph e deixar ele ali. E, óbvio, a gente vem disso há 13 anos, a gente acredita nisso, óbvio. Mas, a grosso modo, é entender bastante sobre cinesiologia, biomecânica, fisiologia. Porque são exercícios do Pilates. Sim. Claro que a gente pode entrar em algumas discussões dentro do método que são bem profundas e vai gerar tipo um Lula versus Bolsonaro, que é a questão que Joseph acreditava muito, que a mente esculpe o corpo. Então é uma questão muito forte da mente, do Pilates ser muito mais profundo e até do Pilates não ser sobre exercício, o Pilates ser sobre vida. Tudo bem, dá para entrar nessa discussão e a gente trouxe inclusive o Nano aqui e a Adriana Codebella, que são pessoas do Pilates clássico. Então acreditam muito nisso, acreditam que o Pilates, o exercício é uma parte do que é o método Pilates, mas a grosso modo é aplicar bem feito movimento. Sim, né? Então, sem dúvida. Assim, eu particularmente nunca tive dúvida de que o Pilates é bom. Porque é movimento. Claro, se souber o que fazer e se souber o que não fazer. Aí o que acontece? O cara vai lá e fala assim, não tem um curso de Pilates que é sexta-feira à tarde. E é só isso. É das 4 da tarde às 8 da noite. Aí ele sai de lá desse curso e fala assim, pronto, tenho a formação de Pilates. Ninguém nunca vai me convencer de que isso é igual a alguém que fez, sei lá, na época que eu fiz o curso de Pilates, eu lembro disso, foram 6 finais de semana.
e mais um estágio, lá tinha que fazer um negócio. Cara, ninguém nunca vai me convencer que é a mesma coisa. Então hoje, infelizmente, eu acho que serve para todas as áreas, você tem umas formações em alguns lugares meio vagabundas, assim. Sabe o que eu tenho percebido? Aí você vai poder falar mais do que eu, Mário. É que o pessoal do Pilates que se destaca, eles, na verdade, já tinham uma boa base da graduação, uma boa base da saúde, digamos assim. E aí eles conseguiram ter um grande destaque no Pilates. E o pessoal que não tem uma boa base da graduação não consegue destacar no Pilates. Por que eu acredito nisso também? Porque o Pilates em si, por mais que seja uma formação extensa, seja 6 semanas, hoje no Brasil, você está puxando a memória, eu acho que deve ser talvez da Elaine de Marcondes seja uma das formações mais extensas. Eu vou chutar que deve ter uns 6 meses. Realmente, deve ser um excelente curso, deve custar uns 30 mil reais, mas deve ser um excelente curso. Agora, se a pessoa não entender a base da graduação, por exemplo, você vai aprender muita coisa de exercício, ela vai pegar um exercício, um 100, vai destrinchar o 100, provavelmente ela vai ficar 2 horas falando sobre o 100. Só que, cara, é o 100 sobre o 100. Se chega o cliente para você, o paciente, o aluno, como quer chamar, e você não entender, não souber das coisas básicas da graduação, fazer uma avaliação, vou voltar no tema, anatomia, biomecânica, cinesiologia, fisiologia, você até pode ter um pouco de sucesso, mas eu acho que sem essa base, cara, fica complexo. Não adianta você saber o que é o 100 e você não entender que uma pessoa, sei lá, com dor lombar, eu não posso ainda fazer o exercício com membros inferiores estendidos, porque eu vou aumentar um vetor de força que vai ser jogado lá para o abdômen, talvez eu tenha uma ineficiência, ou alguém tem fraqueza, por que eu não posso ainda estender, né, essas pernas? Eu preciso regredir o movimento. Se a pessoa não entende física, ela também não vai entender o movimento, entendeu? Você vira um replicador de exercício. Exato, um passador. Vai ser aquele cara que vai pegar a apostila o resto da vida, vai olhar e falar assim, o que eu vou passar hoje? E ele vai olhar, vai sortear ali uma coisa ou outra. Fala, tem que passar um de abdômen, Exato. Um de membro inferior, um de membro superior, um de mobilidade, não sei o quê. Assim, raciocínio zero, né? Raciocínio zero. Não dá para ser assim, acho que então, digamos assim, o Pilates está caminhando bem até nessa parte de pesquisa. Total. Tem o pessoal não sei se é da URGS, que é lá do Sul, que é do Jefferson Loss, é isso que chama? Agora esqueci. Que coordena lá, sai bastante coisa também. Inclusive a gente tem a Jornada Científica de Pilates, já fazendo uma propaganda, ó. Tem a Jornada Sul-Americana de Pilates, 5 a 7 de maio, e lá a gente faz um mini evento que é a Jornada Científica. E geralmente é o pessoal da URGS que vai. Cara, outra coisa também que o Pilates vai muito bem é para quem tem dor crônica. Mas é isso, é a mente, né? Então quem tem dor crônica também. Então eu sempre falo para meus pacientes, e até um outro detalhe, acho que às vezes uma coisa que as pessoas acabam confundindo muito é o seguinte. Eu pego, por exemplo, um paciente que estou no caso desse agora, torceu o tornozelo, teve uma lesão ligamentar e tudo, mas já está cicatrizada, está tudo bonitinho. Ah, Luiz, mas eu vou ter que parar o Pilates, né, cara, enquanto eu reabilito aqui. Não, cara. Não, vai lá, explica para a pessoa o que você tem, explica que a gente está tratando aqui também. Se você quiser passar o contato, passar qualquer coisa, a gente conversa. Não vai parar. Assim como eu também não peço a parar a academia, como eu não peço a parar outras coisas. Quanto mais movimento tiver, melhor é. Ô Mário, de você. Mas... É que no Pilates a gente trabalha com exposição gradual de movimento, né? Por isso que a gente trabalha também com a dor crônica. Mas lembrou de mim, gente. A gente trabalhou juntos, tá? Agora eu lembrei. Agora você me olhou assim, eu lembrei. Foi o ângulo. Entendi. Ô Mari, não sei o que você acha, mas o professor de Pilates tem se tornado mais instrutor e menos físico, em geral. Total. Passador de exercício. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os nossos cursos, um dos cursos que mais vendem nossa é relacionado à patologia. A gente fala, por exemplo, Pilates aplicado a patologias da coluna, por exemplo. Pô, vende pra caramba esse curso. Exatamente porque as pessoas não sabem. Exato. Então, porque a pessoa tem se tornado mais instrutor e menos fisioterapeuta ou menos profissional de educação física. E aí que tá o problema, né? Porque é aí que a gente trabalha a resolutividade, né, dos problemas, das dores. É quando a gente entende. Se você não entender,
não vai mudar nada. Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante, né, cara? Porque eu tenho vários amigos e amigas que trabalham com Pilates. Eu não trabalho com Pilates tem muitos anos já, mas o pessoal fala isso. Eles falam, cara, às vezes eu me sinto mais instrutor de Pilates do que fisioterapeuta. Eu falo, cara, deve ser os dois, né? Você é um fisioterapeuta e um instrutor de Pilates. Mas é porque vem muito aluno, assim a gente chama no Pilates, que teoricamente não tem nada, né? Vem sem nenhuma queixa de nada e tal. E aí fica numa coisa, tá bom, fazer um trabalho preventivo, mas o trabalho preventivo acaba sendo só um fitness, né? Passar um monte de movimento e tal, né? Sem muita... Vamos lá. Seguindo que a gente já tá falando 1h30. Opa! Agora a gente vai entrar num quadro das perguntas polêmicas, né? Que a gente já falou bastante, eu acho que a gente até acabou respondendo algumas aí. Já entrou em alguma polêmica? Não precisa ser necessariamente no Instagram, tá? Alguma discussão com algum físio, assim. Nossa, toda semana. Toda semana. Teve uma recente. Não tenho nada contra essa pessoa e tal. Inclusive, nem vi se ela fez o que ela ameaçou. Mas um dia eu postei algum... foi sobre ventosa mesmo que eu postei. E aí é o que a gente estava falando. As pessoas não leem tudo. Não leem completo. Saiu um trabalho. Agora eu me esqueci o nome do autor principal. Ele me perdoa. Eu tô lembrando o arroba dele, mas que o arroba não é o nome. Falando sobre ventosa para dor lombar. Ok. Destrinchei o trabalho. No final, não foi melhor do que placebo. No final eu peguei e coloquei assim. Não, no meu texto. Não é a hora de jogar a toalha para ventosa ainda. Ainda precisamos de mais estudos e etc. Tá? Você foi cordial. Ainda pipocou ali no fim. Não, porque é verdade. É porque eu lembro disso muito tempo atrás. Eu lembro que eu escutei sobre o kinesiotape. Eu lembro que eu estava num curso e o professor falou assim: gente, estão saindo trabalhos. Ainda não é nada cravado. Eu falei, ainda não é hora de jogar toalha. Não quebrem seus copinhos, entendeu? Só não usa ainda. Talvez daqui a pouco saia uma coisa melhor, não sei. A menina virou pra mim e falou assim... Quebrem seus copinhos. A menina virou pra mim e falou assim, poxa, eu fui sua aluna na pós-graduação. Eu gostava tanto das suas aulas, mas parece que só o que você faz que funciona. O que ninguém faz, funciona. Se a pesquisa fosse sua, né? Exatamente. Eu falei, olha, talvez você que esteja fazendo as coisas que não funcionam. Eu vou parar de te seguir porque não está me fazendo bem. Eu acabei de pagar não sei quantos R$1.000 num curso de ventosa. Eu falei, tudo bem. Doeu. Eu tenho ventosa em casa. Você tem? Eu tenho, porque ele fazia ventosa, eu falei, isso aqui eu sei fazer. Aí eu... É o paciente clássico, né? Eu não preciso ir aí para fazer gelo. Ele compra o tempo. Não, e detalhe, ele também fazia dando os furinhos. Então, fazia a extração do sangue ali. Não sei como que chama essa sangria. Sangria. Também não dá resultado. Pra talvez depois fazer uma transfusão, né? Nossa, eu tenho pânico disso. Não posso isso. E aqueles aparelhinhos que um que chama escorpião, é isso? De liberação. De liberação. Né? É liberação, ok, comprovado, né? Polêmico, né? Liberação. Porque ele fazia liberação miofascial em mim, fazia acupuntura, ventosa e taping. E massacrava ali meu tornozelo. E massacrava. Eu saí de lá... Você saía machucado, né? Não, eu pensava até o seguinte, assim, ó. A dor do entorse é menor do que a dor que eu tenho aqui, cara. Quando eu vou lá na sessão. É melhor ficar com a dor do entorse. Liberação é o seguinte, muda desfecho. Mas é o que a gente falou. Então, não necessariamente é a efetividade da técnica. Conforme foram, porque primeiro que você falar que você libera uma fáscia coisa... Ele tá aqui na esquina, não vou falar o nome dele, porque isso é mancada. Ele tá aqui na esquina. É uma coisa complicada, falar que você libera uma fáscia. Sim. É difícil. Mas aí o cara fala assim, mas minha dor melhora quando eu faço. Graças a Deus, eu pesquisa isso aí, nos últimos anos, avançou muito essa pesquisa em relação à neurociência da dor, etc. E hoje, a gente entende que esses fatores contextuais, que a gente até já falou aqui, até do cara acreditar naquela intervenção, isso ajuda também nesse ponto. Então, assim, não é porque você está liberando a fáscia, mas você pode ter uma mudança de desfecho.
E fator contextual, quando a gente fala disso, eu gosto muito de falar de atleta. Por exemplo, o atleta adora o rolinho. O cara fica em cima do rolinho lá, desliza pra cá, desliza pra lá. Cara, não acho que é uma coisa que a gente deveria tirar dos caras, mas talvez educar, falar que aquilo ali não é que tá fazendo uma liberação. Melhora a sua dor, ótimo, continua fazendo aí, não tá atrapalhando em nada. Mas, você falar que libera. Agora, eu não sei o nome técnico, lembrei. Essa liberação instrumental, isso daí a gente já tem estudo mostrando que... também fazia, então. Instrumental não. Daqui a pouco eu vou lá falar com ele lá. Ei, devolve meu dinheiro. Não, pior que... Não, ele dá aula na universidade, faz um monte de coisa. Aí, ó, tá vendo? Não, mas eu gostei dele que ele era das terapias alternativas, que eu tava achando que a física convencional não tava dando certo. Então, vou para as terapias Esse é o pessoal que mais briga. Que é o pessoal das terapias alternativas, complementares, holísticas. Mas microfisioterapia eu não acredito. Já perguntei pra ele. Dê o nome que você quiser. Então, muita gente já virou pra mim e falou assim, cara, mas você não pode querer combater uma coisa que é feita há 5 mil anos. Amigo, pode ser feita há 10 mil anos, não me interessa. Se não tem comprovação, sinto muito. Mas escutei isso recentemente. Mas é porque a ciência não consegue comprovar isso daqui, porque é uma coisa, quer dizer, você é tão bonzão, a sua técnica é tão boa, que os cientistas do mundo inteiro não têm a capacidade de comprovar não, o tape isso. daria, pô. Tape, ventosa. Talvez a microfisioterapia não, né? Porque realmente Porque flui a energia. A Carol já fez microfisioterapia e falou que foi a coisa que resolveu pra ela. Carol é minha esposa. Sim. Mas daí vai a cabeça, né? É quase que uma terapia lá. Entre isso tudo. E a cabeça comanda muito, né? Exato. Nossa, demais. Vamos lá. Qual que você acha que é o limite da razão dentro da pesquisa? Ninguém tem razão. O limite da pesquisa é o seguinte, é o que você sabe até aquele momento. Porque hoje ventosa pode não dar certo, amanhã tá. É o que você sabe até aquele momento. Então, se você olhar qualquer artigo científico que se preze, o cara vai colocar o seguinte, é muito raro isso acontecer, é muito raro isso não acontecer. O cara vai colocar assim, pesquisas melhores são necessárias para essa área. Um exemplo onde isso não acontece mais, você já sabe, já é batata, kinesiotape. Você já sabe, isso tem uma qualidade de evidência muito alta, de que o kinesiotape para patologias muito musculoesqueléticas não é melhor do que placebo. Agora, a gente sempre vai falar, até agora o que se sabe, até agora o que a gente já viu, até agora, então assim, talvez, eu sempre falo isso para meus alunos, frequentemente para meus pacientes também, talvez se eu vier gravar com vocês aqui de novo daqui a um ano, talvez muito do que a gente falou aqui hoje já tenha mudado. Legal. Então assim, é isso, até o momento. No taping, por exemplo, voltando, existem os melhores estudos falam que não comprovam, mas existem estudos não tão bons, digamos assim, que falam que é bom. Exatamente, só que aí é aquilo, você não pode confiar nesse trabalho. Esse trabalho tem viés. Então, a metodologia empregada nesse trabalho não responde à pergunta. O método científico não vai te dar uma resposta efetiva do que você quer. Legal. Eu não sabia que a gente ia falar tanto sobre a ventosa, tá, gente? O que você acha da ventosa, das terapias holísticas, para você que trabalha com dor? Bom, já que ela perguntou o que eu acho, né, a minha opinião aqui, quero deixar claro que a minha opinião não reflete a opinião da Val Pilates, da clínica. Mas a gente não faz ventosa, né? Porque nosso negócio é Pilates. Não gosto. Eu não gosto justamente pelo leque, pela falta de comprovações que você tem hoje. Já apliquei, já fiz, aprendi, sei como é, nunca fiz curso nem nada, mas já tive, mas hoje eu acho que você pode fazer para pessoas com dor, eu acho que você pode fazer o exercício de preferência daquela pessoa e vai ser muito mais efetivo, com certeza absoluta. Uma caminhada lembrei no Parque lembrei o que mais eu fazia lá, eu colocava ventosa e ia mexendo. Sim, acho que é assim, tem a estática, né, e deve ter essa... não, ele fazia estática, fazia com sangramento e fazia essa mexendo, mas essa daí era uma dor dilacerante esse negócio. Claro. Imagina. No calcanhar ainda, tipo tornozelo, que tem pouco músculo. Não, e depois ele ia subindo. Passa ali na frente da tíbia e... Sim. Nosso quadro, você se lembra? É aqui que a gente contratou o detetive. Nossos podres aqui. Será que é isso? Essa foto. Essa foi a primeira foto no Instagram. Exatamente. Cara, você tem muito post. Ele tem mais de 4.000 publicações
Essa De menina tá verdade. gigante já, cara. Lavínia. A Lavínia, filha de um amigo meu, do Carlos. Lembra quando que você entrou no Instagram? Nossa, 2016. Foi? 2012? Junho de 2012 foi sua primeira publicação no Instagram. Nossa, é verdade. Olha Você só. nasceu junto com o Instagram. É, praticamente. Exato. Olha esse óculos. Olha só. Sem Nossa. barbinha. Essa daí vocês vezes notaram. E esse aqui foi o primeiro artigo científico que você postou no seu Instagram. Nossa, eu não lembro agora. Qual que é o assunto? Deixa eu ver que artigo que é esse. Ah, tá. Abdutores de quadril, rotadores externos. Essa foi a época que eu tava fascinado Chris pelo Powers. Chris Powers. Chris Powers, é. Essa época eu tava apaixonado. Tudo que saía dele, Você lia? eu lia. Tudo. Eu lembro até onde é isso daí. Isso era numa clínica que eu trabalhava lá na Liberdade. Em São Paulo. Eu tô lembrando do computador. Lembra quando, mais ou menos? Essa época aí? Nossa, isso aí deve ter sido 2013. Acertou? É, porque foi a época que eu 2013. trabalhei nesse lugar, por isso que eu lembro. Ou seja, desde que ele começou no Instagram, gente, eu falei assim, não tem um podre desse homem aqui pra gente colocar e achar engraçado. É? Tem. Porque Mas tem alguns que a tem, gente né? traz, que a gente busca. É engraçado, na verdade, a gente expõe a pessoa de uma maneira engraçada, porque mostra a evolução dela. Aham. Por exemplo, tem gente que chega aqui, não vou falar da Thalissa, né? Por exemplo, a Thalissa Laranjeiras, ela é muito famosa dentro do Pilates. E ela hoje meio que abomina essa questão do exercício pelo Pendurar, exercício, de pendurar, ficar de ponta cabeça e tal. Ela fala muito sobre construção do exercício, entender o aluno, foco no cliente mesmo. Só que a gente foi buscar a publicação dela lá, tipo, 2012, 2013. Ela fazia umas coisas pendurada, Tipo, né? cabeça com bola. mas assim. é legal ver a evolução também que eles tiveram, né, como profissional. Quando eu dava aula de Pilates, eu dava aula numa academia lá em São Paulo, que agora cai na água, o nome da academia, ali no Morumbi, nem sei se ainda existe. E eu dava aula pra dona da academia, e era um aquário, assim, né? Era um vidro. Aí sempre passava alguém conhecendo a academia. Eles passavam pelo estúdio. E ela fazia, eu não vou lembrar o nome do exercício, mas faz no Cadillac, que você segura, coloca os dois pés na alça, assim. E ela fazia aquele exercício toda vez. Ela largava o exercício que ela estivesse fazendo, ela fazia aquele exercício. Rapaz, que a gente conseguia de aluno, porque ela mostrava o exercício Olha aí. pendurado lá. Olha aí. Normal. Aí, ó. Pilates, Esse lugar. isso Mas daí, você dava aula de Pilates de gravata? De rebelde. isso daí foi o seguinte. Nossa, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Isso eu trabalhava num hospital, que fica na Vila Mariana que eu trabalhava. Que época, sabe? 2016. Nossa, 13. É, meu filho. Eu trabalhava num outro hospital ali perto e nesse dia tinha tido uma reunião. Eu passei por isso 2 vezes. Nesse dia tinha tido uma reunião no hospital e todo mundo teve que ir de gravata. E, cara, eu deixava minha roupa na clínica. E eu tinha esquecido. Foi de rebelde. Eu levei a roupa embora e não trouxe. Cara, essa é a primeira vez que eu vejo alguém dando aula de Pilates. Esses dias o Facebook me lembrou dessa foto, cara. Eu já vi o pessoal de jaleco dando Nossa, aula. social. Também já, mas também não, né? Sei lá. E aqui, onde que é isso? Hospital do Coração, lá em São Paulo, setor de reabilitação ortopédica esportiva. Eu ia até perguntar se era atendimento de convênio. Não. Tinha convênio também. Aham. Tinha convênio também. Já atendeu convênio? Muito. Quantos por hora? Nossa, 10, 15. Teve um dia que das 7 da manhã ao meio-dia a gente atendeu 120 pacientes. Que Nunca vou isso? esquecer desse dia. Atendeu não, né? Jogou ali. Cara, mas vou te falar uma Galera coisa. do ombro, vem pra cá. Hoje em dia, é claro, tinha muita coisa que podia melhorar, obviamente, lógico. Mas hoje em dia, quando eu escuto uns papos assim, eu penso que até que o atendimento que a gente dava não era tão ruim. péssimo assim. Até que tinha exercício, não era só eletro, tinha uns... Mas isso era no HCOR. Que época? 16. Isso é 16. 14. Tá Tô ruim de perdido no memória. tempo. Passou muito. E aqui agora, né? Essa daí eu tô até tatuado já nessa... essa foi, daí. foi agora, recente? Essa foi recente, foi no dia da alta da Juliana. A Juliana, uma jogadora do Palmeiras, rompeu o LCA pela 3ª vez. Caraca. Não na mesma perna, né? Mas rompeu o LCA pela 3ª vez. Agora voltou, campeã da Libertadores, recentemente, de futebol feminino. Meu namorado trabalha lá na parte médica. É? Junto com o E Daniel. o LCA, mudando totalmente de assunto, né? Mais por curiosidade. Quanto tempo hoje que seria o ideal, mais ou menos, para um atleta voltar? Se for LCA puro, sem mais nada, sem sutura de menisco, mais nada, só a primeira lesão por volta de 9 meses. Menos de 9 meses a gente nem pensa em dar alta. A partir de 9 meses.
Menos do que Mas isso. antigamente, com 6 meses já 4, 6, já dei muita alta. Eu falo isso pro pessoal. Como que falo, chamava cara, o Porque filé? era o que tinha, né? filé. O filé, eu fiz a pós do filé, que, falando parênteses, ele falava assim, existe o protocolo normal, o acelerado, e o, como que era o nome do Newton Petroni, né? E o protocolo NIP, Newton Petroni. aí ele mostrava lá várias coisas, e era mais ou menos isso. Cara, mas eu já eu dei alta pra jogador de futebol americano em 6 meses. Mas era o que tinha na Era o que época, tinha. né? E aí É o que eu aquilo. falo pros meus, eu falo, cara, só pra você ver como é isso. Aí os caras falam, pô, professor, e dava certo, né? Eu falo, eu não sei se esse cara machucou de novo. Eu nunca mais vi esse cara. Você não fez follow-up. Não sei. O que eu vi é que o pessoal que entra, que volta pra atividade antes, a incidência de recidiva é grande, né? Esse é por isso que hoje a gente segura até 9 meses. Porque quando você volta, cada mês que você joga pra trás, então, por exemplo, 7 meses pra trás, você aumenta quase 7 vezes a possibilidade de uma relesão. Ela teve essa relesão por quê? Ah, jogando. Jogando. Pancada. Eu brinco. Os meninos apanham, né? Eu falo pra ela, eu sempre brinco, cara, tem 3 coisas que podem levar a pessoa a ter uma nova lesão da LCA. 1, cirurgia mal feita. 2, reabilitação mal feita. 3, azar. A pessoa vai jogar, pisa no buraco no campo e vira o joelho. Acontece. Então, o dela acho que foi essa última. E aqui você dando aula, né? São José dos Campos. Essa foto foi esse ano. Foi agora. Não, essas 2 últimas fotos são de agora, né? E aí... Uma lata de energético em cima ali. Essa aula era 10 horas da noite. A anatomia e biomecânica do ombro. Essa aí é a nossa Essa aula 10 horas da noite, hein? Pós-graduação, eu sempre começo com anatomia e biomecânica. Antes eu entrava e falava assim, pessoal, precisa falar de anatomia e biomecânica? Ficava um olhando para o outro, assim. Agora eu parei de perguntar. Eu entro, é reabilitação de joelho? Anatomia e biomecânica de joelho. Vou gastar 2 horas falando disso. Melhor que ombro, depois não mesma coisa. entende, né? Se não, depois... Muito legal. Muito legal o nosso bate-papo. Essas foram nossas 2 últimas fotos, Quase né? 2 horas, hein? Não, eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo que vai assistir. Essa parte de pesquisa realmente é muito falha e foi muito leve falar isso aqui com você. Se eu tivesse que falar alguma coisa para deixar aí pra galera sobre tudo que a gente conversou, uma frase assim, olha para aquela câmera. Um recado final. E agora O recado é agora. Incentivo. Uma coisa que eu falo para todo mundo. Pessoal, não tenham medo de pesquisa. Talvez a coisa nova acabe assustando um pouquinho no primeiro momento, mas é como qualquer coisa que você já fez na vida. Quando você andou a primeira vez, você levantou e você caiu, até que hoje você consegue andar numa boa. Com interpretação de pesquisa é a mesma coisa. Usem as ferramentas que a gente tem para poder facilitar a vida de vocês. Base de dados Pedro, busquem trabalhos na Cochrane. Isso daí já vai adiantar muito o lado e sem aplicar coisa que não tem evidência científica para o seu paciente. Ele não quer isso, eu garanto para você. Ô, Rivas, traz um presentinho aí para o nosso convidado. Tem presente hoje? Bem, se tomar o seu café da manhã e lembrar da gente todos os dias, da importância que foi essa filmagem. Tá aqui, ó, Luiz. Você é oficialmente uma Deixa parte eu do Grupo deixar pra Vol. você, né? Eu também tô com a minha. Cara, você sabe que na minha casa a gente adora caneca. A gente usa caneca pra tudo lá em casa. Que massa. Ô, gente, muito obrigado. De nada. Só Pilates deixa a mente esperta, coluna ereta e o coração tranquilo. Pilates. Vai brincando. Não Que tem comprovação científica, mas Mas colocou é essa isso. frase aí. É isso, a gente vai encerrando aqui. Rafa, quer falar alguma coisa? Cara, Luiz, obrigado. Você foi o primeiro cara, né, que não é do nosso nicho, assim, do nosso meio, mas eu achei que foi bem massa. Assim, Foi mesmo? achei que de fato fluiu bem. E foi a primeira podcast que a gente não utilizou roteiro. Sim. Então foi Legal, boa. fluindo. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado. Show de bola. Então é isso, né, Mari? Encerramos aqui nosso oitavo podcast. E o próximo vai ser com um cara que eu não gosto muito, que é o Keiner Luiz. Semana que vem, então, estaremos aqui no mesmo bate-horário, bate-canal, sábado, com Keiner Luiz. Como será essa live? 4 horas de duração, talvez, para falar Deus, sobre com música e tudo mais. É isso, gente. Um abração pra vocês e até o próximo sábado. Valeu. Tchau, gente. Até mais.